ver, né? Passamos quase 3 semanas, né? Porque o Paré esticou muito, né? Que não vai acontecer, não. Normalmente vai ficar de 15 em 15 dias, né? Porque houve aí dia dos namorados, houve também um ajuste da agenda do Instituto com relação ao segundo ano, né? Eu tive que reajustar algumas coisas com relação a vocês aqui segunda-feira para eu poder dar o suporte. Normalmente no polo, como eu falei, né? Quando ele se inicia, eu venho estabilizar o polo, depois de um tempo os professores começam a vir. Eu faço essa questão aqui, não vou estar apresentando para vocês. Hoje nós estamos já no módulo 3, no módulo 2, e vamos abordar aí a teoria psicanalítica de Jung. Alguns de vocês já receberam esse conteúdo, né? Mandei lá a apostila. A apostila está na mão de vocês aí, tá? E vamos trabalhar bastante hoje, porque esse primeiro período é um período muito denso, porque vocês vão conhecer os teóricos da psicanálise. Então não tem como exercer a psicanálise sem conhecer os teóricos. Até porque, quando você tem um aprofundamento nos teóricos, o que vai ocorrer? Você vai poder buscar uma linha terapêutica no futuro. Então no futuro você pode abraçar uma linha terapêutica e falar assim, cara, eu vou trabalhar com essa linha aqui, com essa linhagem, ou não, eu vou trabalhar, eu sou um terapeuta híbrido, eu vou transicionar por várias linhas terapêuticas para que eu não possa me ficar fechado e amarrado a uma linha terapêutica só. Então eu vou conseguir ter um entendimento, eu vou abrir o campo, até porque o mundo hoje está muito fluido, né? Então se você ficar preso a uma linha terapêutica, você vai começar a ter dificuldade de até exercer a própria psicanálise. Claro que com o tempo que vocês vão pegando, é claro, nós estamos no segundo módulo, tem muita coisa pela frente para poder caminhar. E como sempre falo a vocês, eu peço que sempre vocês perguntem, qualquer nível de dúvida que vocês tiverem, não existe pergunta idiota. Idiota é a pergunta que não é feita. Tá? Se eu souber responder para vocês, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou consultar. Vai ser uma tese de estudo maior. Outro ponto. O ponto na mão, eu sempre apresento para vocês o PowerPoint. E aí vocês têm uma apostila na mão que vai ter ali, eu não trabalho com tudo de forma cronológica ali, cursiva ali, eu vou pegando alguns pontos, até porque para incitar vocês a estudarem, a serem estudantes. Temos esse PowerPoint todo de completo aí, que a partir de hoje, esse PowerPoint também já vou liberar para vocês no grupo, pegando o PowerPoint no grupo para vocês vão ver no caso do PowerPoint, quem tiver computador, vai ver no computador do PowerPoint, como que funciona. Outra questão também, nós vamos finalizar 9, vou pedir para quem puder ficar, eu vou fazer hoje uma sessão de constelação familiar, tá? E aí o que acontece, quem quiser ficar para assistir essa sessão, quem puder ficar para poder usar vocês como representantes, até porque também para poder desmistificar um montão de questões que se falam da constelação familiar, tá? Jung? Foi, eu tô acelerado. Vou que virar o outro aqui. É Freud, né? Tô acelerado. Hoje eu não entendi. Fica todo mundo indo na onda, né? Induzir vocês ao erro. Eu já estava com o meu dedinho levantado. Ah, tá vendo? É que eu não dei de maluco não, tá? Eu não dei de maluco não, tá? Só capturar aqui. E aí, quem puder no final ficar, até para poder entender, eu aprendi, eu vim do mundo acadêmico, e nós aprendemos que nós só podemos criar juízos de valor de qualquer coisa se nós identificarmos e aprofundarmos, tá? E justamente dessa linha terapêutica que vocês estão vendo hoje, o Instituto Caros prepara vocês para poder gerar resultado. Eu não vou preparar ninguém aqui. Todas as pessoas passaram pela gente lá, mais de 10 turmas já formadas, psicanálise, 12 turmas de constelação, 5 turmas de PNL, 3 turmas de hipnose, 3 turmas de ludoterapia, nós temos várias turmas formadas hoje. E aí, normalmente quando o Paulo começa, eu vou apresentando para vocês de forma devagarzinho as práticas integrativas.
aquilo que pode associar vocês para que vocês possam romper e vivenciar, tá? Vamos lá. Na página primeira aí, literalmente como falamos de Freud, e como a primeira frase eu coloquei aí, se fosse possível, se fosse preciso concentrar numa palavra descoberta freudiana, esta palavra seria incontestavelmente uma coisa chamada inconsciente, tá? E é isso que vai nos diferenciar de todas as práticas que têm o objeto de estudo a mente, tá? Então, vocês fazem parte do campo da saúde mental. A psicanálise ela faz parte da saúde mental. Então, quando você se tem o objeto de estudo a mente, o primeiro passo que nós vamos buscar é o quê? O inconsciente. Certo? E já entendemos o seguinte, que esse inconsciente que nós vamos estudar hoje, esse inconsciente ele é atemporal. Esse inconsciente ele não está preso a um tempo. Não tem isso. E aí Freud, como vai definir isso lá no início do século XIX, a medicina na época não se tinha esse conhecimento, a medicina não tinha esse avanço, não se tinha nem esse aparelho de tomografia, não se tinha aparelho de ressonância magnética, não tinha áudio de ressonância, não existia eletroneuromiografia, não tinha nada disso. Hoje as pessoas questionar isso hoje é muito fácil. Naquela época não se tinha sim o acesso, se tinha ali a própria autópsia que se fazia do ser humano ali, fazia toda a questão ali do cérebro, quando abria o cérebro, olhavam e muitas pessoas contestavam Freud. Vem cá, me mostra aqui onde está o inconsciente. Ele não tinha como provar. Hoje, com as descobertas da neurociência, você sabe-se que o inconsciente hoje, o que é o inconsciente? Ele se encontra no sistema límbico, tá? Ele faz parte do sistema límbico e dentro do sistema límbico existe o quê? O hipocampo. O hipocampo hoje é o quê? O hipocampo é a tua caixa preta. Não tem a caixa preta do avião? O hipocampo é até muito mais perfeito que a caixa preta do avião. Então o hipocampo é onde estão armazenados toda a sua trajetória de vida, até a sua trajetória intrauterina. Alexandre, você está me falando então que na minha formação, dali da época que eu era um zigoto, que eu era um embrião, que eu virei um feto, é isso que você quer falar? Sim. Sim. Então ali, literalmente, esses fatores todos vão influenciar no que tange o inconsciente. Assim como Freud, anotaram aí? Deixa eu anotar, tá? Eu vou estar aprofundando mais isso, porque nós vamos ter uma matéria na frente chamada neurociência, tá? Essa matéria foi até dada no polo de Nova Iguaçu, no Dom Blanc, e dentro da matéria neurociência nós vamos estar abordando também aspectos que a neurociência hoje vem contribuindo de forma bem significante, que faz parte da grade de vocês estar na neurociência também, tá bom? Na postura de vocês é o seguinte: as teorias científicas surgem influenciadas pelas condições da vida social, nos seus aspectos econômicos, políticos, culturais, etc. São produtos históricos criados por homens concretos que vivem no seu tempo e contribuem ou alteram radicalmente para o desenvolvimento do conhecimento. Freud ele não é apenas um pai da psicanálise, mas ele é o fundador de uma forma muito particular e inédita de produzir a ciência e conhecimento. Ele reinventou o que se sabia sobre a sua alma humana. A alma humana está conectada com a psique, tá? Então a palavra psique está conectado ao quê? A alma humana, correto? E é muito bom falar sobre isso aqui, porque a nossa formação é uma formação laica. Não é uma formação que está dependente de uma bandeira religiosa. Vamos da página 2. Página 2. Nós não somos escravos aí de bandeiras religiosas. Somos religiosos? Eu sou religioso, sim, com certeza. Porém, eu não sou escravo de uma religião específica. Qual religião? As religiões que predominam no Brasil hoje, que são as religiões católicas, hoje protestantes, religiões
de matriz africana e o espiritismo europeu aí, de linha branca kardecista. Então essas 4 religiões hoje no Brasil, elas predominam muito o que tange ali a construção religiosa do brasileiro. Mas se jogar mais no funil, você tem hoje a predominância hoje do catolicismo romano, do protestantismo e as religiões de matriz africana. Então você tem essas 3 religiões tirando muito da nação brasileira, influenciando o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo nós vamos falar na próxima aula. Então quando eu falo de psique, eu estou falando de alma, tá? Alma igual a emoções. Correto? Alexandre, você acredita na tríade, na tricotomia? Acredito. Acredito que o homem ele pode ser afetado no corpo físico dele, ele pode ter as questões dele da alma e ele pode ter as questões dele espirituais. Tá? Eu vejo o homem nessas 3 linhas. Porém, o estudo da psicanálise vai atingir que área aqui, gente? Que área vai atingir? A base das emoções. Que elas podem interferir no corpo, no espírito? Claro que pode. Tá? Com todo respeito para aqueles que são dicotômicos, tem linhas que vão acreditar na tricotomia, tem linhas que vão acreditar, não vou acreditar nisso aqui, mas eu coloquei isso aqui num todo, tá? Para a gente poder pegar e entender um pouco. Dentro da minha caminhada aí, você vê que há uma espiritualidade sim, hoje, no mundo, e ela deve ser respeitada, tá bom? Eu não levanto a bandeira ecumênica, mas levanto a bandeira da liberdade religiosa. Então, nós devemos respeitar as religiões. Eu não tenho nada em comum com algumas religiões que pensam. Porém, eu defendo que todo religioso deve ser respeitado pela profissão religiosa qual ele defende. E a psicanálise é a mesma coisa. Então, ninguém na formação nossa até hoje, no Instituto Caróis, foi desrespeitado pela bandeira religiosa que ele levanta. Isso não pode acontecer. Tá? E claro que com todo respeito, nós falamos da questão da alma aqui, que é uma questão da psique. Então a palavra psicoanálise é análise da alma, análise das emoções. Quando você divide a palavra, a etimologia da palavra psique é da alma, análise das emoções, não psicologia, estudo das emoções, são coisas diferentes. Então Freud, quando botou psicoanálise, ele quis distinguir mesmo. Eu não estudo o inconsciente, eu analiso de forma profunda esse inconsciente. O objeto não é só objeto a ser estudado. Então por isso que tem essa divisão aí da psicologia e psicoanálise. Tá? Se bem que a cadeira de psicologia ela vai ter a psicanálise só como uma vertente. Nós psicanalistas não, nós entendemos que a psicanálise é a base de tudo. Até porque a psicologia ela foi criada bem depois da psicanálise. A psicologia só foi criada apesar de 1960, quando foi instituída a psicologia de forma gradual, quem montou o escopo todo foi psicanalistas. Que montaram todo o escopo para ser apresentado pelo projeto MEC, para ser a faculdade de psicologia ser considerada como uma linha mequiana. Tá? Então por isso que há essa divisão, e eu sempre gosto de explicar isso para vocês, mesmo no início das aulas, para vocês não se sentirem desmerecido, diminuído, porque vai encontrar com alguém que é psicólogo, e aí o psicólogo tem essa guerra de vaidade, que eu sempre falo isso, é uma vaidade desnecessária, e que o psicólogo vai se achar maior do que o psicanalista, que vai lá, estudou, fez a formação, na primeira aula deu um bisu para vocês fazer. Então não se diminuam, vocês são amparados por lei, há leis brasileiras aí do Ministério do Trabalho que vai defender isso. Então eu sempre falo, quem fala que a psicanálise não pode ser exercida tem que estudar. Tem que estudar muito, porque ele vai ter que ver, ele vai ver lá que foi considerada pelo ministro Jobim em 2002, foi lá, é considerada como prática integrativa no Brasil, e ponto final. Ah, mas eu não aceito. Aí beleza, aí é o pessoal teu. Ah, mas eu acho que aí te respeita, a pessoa não acha. Agora, vocês estão totalmente amparados por isso. E com certeza, a nossa estrutura, a nossa caminhada com vocês, eu não vou falar nada. Vocês vão avaliar daqui a 6 meses o que o concurso é e o nível de entrega que nós fazemos. Perguntas sobre isso, gente? Eu vou deixar as coisas bem claras. Pode sacudir na pergunta, que o lugar de dúvida para ser tirado aqui
Eu sempre brinco, né? Meu nome é Alexandre, não é de morar não, tá? Pode falar à vontade aqui, vocês têm liberdade e vamos avançando aí. Então, o objeto de estudo da psique, o objeto de estudo da alma. Então, eu vou estudar essa alma com as suas emoções. Tá? E as pessoas adoecem muito onde? A doença ela nasce onde, gente? Na alma, tá? Então, quando você vê o corpo físico doente, o corpo é o último estágio da doença. O corpo é o último estágio. Ah, quando a doença aparece nesse corpo, você já está doente há muito tempo. Há muito tempo. Só que você não percebeu, você não se conectou com você mesmo. Tá? E muitas dessas ressignificações, elas poderão ser feitas assim, dentro de teorias a qual o próprio Freud falou, né? Uma delas é a cura através da fala, tá? A qual Freud chamou de talking cure. A cura através da fala. Ou ele chama de catarse, né? Que a palavra catarse no grego significa evacuar. Então eu vou catarsear, então eu preciso me esvaziar. Então a atenção do analista é isso mesmo, é fazer o seu analisando se esvaziar daquele conteúdo, sabendo-se que dentro do consultório não existe valores, crenças, religião, nada. O terapeuta, quando vai analisar qualquer pessoa, ele tem que estar imbuído da neutralidade. O que é neutralidade? Eu não quero saber se uma pessoa vem ali debater sobre coisas pessoais dela, eu estou ali para escutar ela, não para dar opinião. Eu vou abrir possibilidades para ela. Você vem para mim querendo exemplo, eu a se separar, show. Ah, quero separar, Alexandre, porque não está dando certo, isso, aquilo e tal, e eu vou te colocar o que você perde, o que você ganha com essa separação. O que você perde? Anota para mim aqui. Não, anota para mim aqui. 5 fatores que você perde hoje. E 5 fatores que você ganha hoje. Como você vai estar daqui a 5 anos com a decisão de ter separado e como você vai estar daqui a 5 anos com a decisão de ter ficado. Aí você já dá um nó na cabeça da pessoa. Porque normalmente as pessoas fazem o quê? Elas querem ter um guru. Elas querem ter alguém para validar o que ela quer fazer. E quando você faz ela pensar, ela vai... Eu trabalho muito no cognitivo, eu não trabalho muito no emocional. Sistema límbico, emoções, neocórtex frontal, testa, razão. Eu vou fazer, dentro da terapia, a gente vai, em determinados momentos, nós vamos racionalizar. Quanto tempo você está? Por que só a partir de agora você foi ver que ele não é o príncipe encantado? Porque você tem responsabilidade sobre essa situação. Sabe que qualquer decisão que você venha tomar hoje, você vai ter consequências de ficando ou não ficando. Sou terapeuta é essa. Eu sei que é uma função dolorida, porque as pessoas vão lá, né, acham que vão ter um guru, né? Chegou lá, a porta da esperança vai abrir, e, né, igual o Silvio Santos, né? E aí ele com aquela pedra ametista na testa do astro, né? E aqui não, eu vejo agora um futuro lindo, belo para você. Não. A intenção nossa é sempre fazer vocês pensarem de decisões a serem tomadas, sabendo o seguinte, qualquer decisão vai ter perdas. Se eu estou no relacionamento abusivo, decido ficar por questões religiosas, por questões de tempo que for, então o preço é pago. Da mesma forma, se eu tomo a decisão de ir embora, viver minha vida, vai ter seu preço pago. Então, tudo vai ter um preço pago. Só que o que eu boto? Perda e ganho. Mas até a perda e ganho é relativo. Porque há situações que a perda é ganho. Não estou falando de um mês aqui não, tá, gente? Quem perde e ganha, todo mundo ganha e todo mundo perde. É isso não. Tem situações que você abrir mão é a tua paz, você vai abrir mão da tua liberdade. Pesado isso. Tem situações que você fala, cara, eu vou perder isso aqui tudo, mas eu estou ganhando minha paz aqui. Isso aqui vale minha paz. Essa paz pode ser paga. Eu sei que tem paz que não pode ser paga. Então, um pouco aflige um pouco a alma do cliente por isso. Ele, por contrário, ele pode sair de lá no consultório com a cabeça pegando fogo. Ele foi para lá para alguém chegar para ele fazer o que ele tem que fazer. O terapeuta não vai fazer isso, o terapeuta vai dar para ele ferramentas para ele decidir. Porque a decisão sempre vai ser dele. Porque eu sempre falo, gatilho mental que eu estalo. A decisão que você toma na sua vida, na minha vida, não afeta em nada. Parece que é um pouco ácido isso, né? Então o terapeuta, ele não é amiguinho do analisado. O terapeuta não é aquele cara que vai ficar ali, não é verdade, eu sei que está doendo, né? Dói tanto, né? Se ele ficar nesse nível. E como a terapia às vezes eu sei que funciona, então você sai às vezes com raiva do terapeuta.
Você sai um pouco rápido dele, que você sai dali revoltado. Quem é ele para falar assim comigo? Quem é ele para ele falar que eu tenho responsabilidade? Estou ali, eu sou abusado, apanhei 2 anos ali, 3 anos apanhando, e ele veio falar para mim que a culpa é minha. Que cara de pau! Falar que eu sou totalmente responsável pelo que acontece. Então a terapia, ela vai caminhar, vocês vão ter uma matéria que vai falar sobre isso, né? Orientação ao set analítico e o estudo de casos. São 2 matérias específicas que vão abrir o drive de vocês mental e que vocês vão ali entender. Entenda-se que a formação da psicanálise, nós, o canal está falando muito de forma imersiva. Então, tem aulas que vão ter imersões pessoais. Vou pegar aqui é assim que funciona. O teu inconsciente funciona dessa forma quando está em colapso, quando está em conflito. Quando você começa a querer dar desculpa, né? O cara muito desculpa, o cara dá muita volta, o cara dá muito rodeio em várias situações. Outro ponto que eu coloquei é o seguinte, como eu falei, né? Instalando uma ruptura com toda a tradição do pensamento ocidental e a partir de uma obra que o pensamento racional consciente cartesiano deve ser lugar exclusivo à egrégora. Seus estudos sobre a vida do inconsciente realizados ao longo de toda a sua vasta obra são hoje referências obrigatórias para a ciência da filosofia contemporânea e a influência do pensamento ocidental, e não só em contexto, como não se cessa de ampliar o seu alcance, dialogando com não só o inconteste, como se cessa de ampliar o alcance, dialogando com a influência mais variadas das áreas da filosofia. Então Freud, ele é um personagem que ele é lido, visto, reverenciado, respeitado por várias cadeiras acadêmicas. Eu, quando fiz filosofia, estudei Freud. Quando eu estudei história, estudei Freud. Quando eu estudei teologia, estudei Freud. Então, todas as cadeiras das humanas, provavelmente, se você estudou ou irá estudar as ciências humanas, você vai esbarrar em Freud em algum determinado momento. Porque ele, literalmente, é um dos maiores pensadores do século XX. Freud está ali e fez toda uma diferença no que tange a forma do homem olhar para si mesmo. Bom? Pergunta, meu povo, vamos lá. Perguntas? Perguntar. Não vou perguntar. Se não tiver pergunta, eu pergunto. Vamos lá. Sigmund Freud nasceu em 1856, ele morreu em 1939. Nasceu em Freiberg, atual Fribourg, na região da Morávia, hoje a parte da República Tcheca, mas naquela época a parte do Império Austríaco. Então ali ele nasceu numa região muito complexa, quando se fala ali daquela área ali da Iugoslávia, aquela parte onde você tem Ucrânia, que toda aquela parte ali, ela foi muito complexa por causa das revoluções que estiveram ali. Então você vê países que eram um nome, daqui a pouco mudou outro, por causa das revoluções ali, teve muitas aquelas guerras civis ali. Então, na verdade, hoje Freud era austríaco, mas na verdade Freud era judeu. Tá? O pai Jacob Freud é um judeu em que ele estava ali literalmente nesse período aqui, muitos dos judeus europeus escolheram aquele local da Áustria para poder fazer o quê? Refazer a sua vida. Porque justamente estava vindo dos movimentos antissemitas europeus. O que é o antissemitismo? Era aqueles movimentos que os europeus tinham contra os judeus, tá? É claro que isso vai dar um basta na pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Pós-Segunda Guerra Mundial, lá em torno de 1948, que Israel vai ser considerada como uma nação, né? Só a partir desse momento. Antes desse momento, Israel não era um Estado. Então, o povo judeu era um povo que era um povo nômade e era muito excluído. Então, Freud era judeu. Isso é muito bem ficar classificado. E você já deve ter falado, Freud era ateu? Sim ou não? Quem acha que é assim, levanta a mão. Tem muro, gente, pelo amor de Deus. Quem achou que Freud não era ateu? E quem não achava que não era nada? Não, vamos lá, eu gosto de passar isso aí porque há muitas narrativas, né? Freud era um judeu clássico, ortodoxo. Então ele, quando se fala que ele era ateu, não é que ele era ateu ao sistema religioso ocidental. Tá? E os judeus só têm Deus como uma única coisa só. Como os judeus falam que é errado, né? Deus ele é um. E aí algumas gente falam que Freud era ateu porque Freud era ateu ao sistema religioso ocidental, que via Jesus, Espírito Santo, Deus
Então, o Freud, quando olha para esse sistema, ele não acredita nisso. Porque na visão dele, Deus ele é um. Então, o próprio Freud tinha como profissão religiosa o judaísmo. Como isso, Alexandre? Isso vai vir na frente, eu vou explicar para vocês mais, devido aos fatos das cartas. Então, Freud tinha inserido dentro do... Ele liberou vários códigos dentro da literatura dele ali, do judaísmo ali, como os 24 livros que ele escreveu. Os 24 livros são os 24 livros da Bíblia hebraica. O ciclo dos 7 anéis. 7 é um número muito sagrado, muito cabalístico dentro da visão. Então, quer dizer, Freud, ele, de forma sistemática, ele foi inserindo um pouco do judaísmo dentro da visão dele da psicanálise. Isso, com o tempo, nós vamos avançar muito isso, mas isso muito bem trabalhado, não de forma tendenciosa, mas sim de forma como convicção na vida dele, convicção pessoal que ele tinha, de sempre deixar alguma assinatura do seu autor, tá? Então a gente discuta essa dinâmica de falar do ateísmo de Freud, não, mas não era o ateísmo dessa forma. O filho de Jacó, Freud, e a sua terceira esposa, Amália, teve 9 filhos, 2 do primeiro casamento, 2 do pai de 7 casamentos, e entre o pai e sua mãe. Segundo Freud, era o filho mais velho de 8 irmãos, e era sabidamente adorado pela mãe, o chamado de Velcínio de Ouro. Em 1860, Jacob Freud, comerciante de lance, mudou-se a família para Viena, cidade onde, segundo Freud, residira até quase o fim da sua vida, quando teria que se exilar em Londres. Fugiu da perseguição nazista e de família pobre, formou-se em medicina em 1882, devido a problemas financeiros. Decidiu ingressar imediatamente aonde? Na clínica médica. E veio se dedicar à pesquisa, e uma das grandes paixões que, à medida que se estabelecia como médico, pode pensar em propor um casamento com Martha Baynes, e casaram-se em 1866 e tiveram 6 filhos. Matilde, Martin, Oliver, Ernest, Sofia, e a mais conhecida delas todas, chamada aí, pode marcar, Anna Freud. Tá? A filha dele mais nova foi a filha que ficou responsável por todo o acervo, e ela também teve um destaque muito bom na psicanálise, a qual nós vamos estudar também os relatos de Anna Freud. Tá? Anna Freud, ela vai se especializar muito no que tange a questão da psicanálise infantil. No que tange a psicanálise infantil, ela vai trabalhar muito. E aí a gente vai até trazer para vocês também algumas questões da psicanálise infantil, que ela vai se dedicar muito aí aos mecanismos de defesa infantil, e ela vai ter um destaque muito grande e vai se debater muito ali com a própria Melanie Klein, né? A Melanie Klein também, ela tem um destaque muito profundo dentro da própria psicanálise, em que vai avançar aí. Vamos lá? Na página 3 aqui, eu abordei um pouco da biografia de Freud, expliquei um pouquinho aqui por que Freud teve que sair da Áustria. Tá? Você sabe que aqui nós estamos em 1937, 1938, nós estamos ali no Império Nazista tomando muita força na Europa, ganhando muita força e já se iniciando algumas perseguições a alguns tipos de povos. E uma das coisas que o próprio Hitler começou a fazer de forma muito forte foi o quê? Perseguir quem? Judeus. O Hitler, o nazismo, não só perseguiu judeus, ele perseguiu ciganos, ele perseguiu poloneses, ele perseguiu negros, ele perseguiu gays, ele perseguiu várias classes sociais. Mas por que esse hiperfoco ficou muito grande nos judeus? Porque os judeus detinham o maior poder econômico na Áustria. Então os judeus eram muito ricos e ele viu uma forma muito grande de se aliançar ao premier austríaco e fazer ali uma concessão, tomando os direitos todinho. E aí você vê ali, a primeira coisa que ele faz, começa a fazer o quê? O desarmamento da população da Áustria. Então ele começa a desarmar a população, como todos os regimes totalitários fazem. Desarma a população, começa a fazer uma reforma no judiciário, e aí começa a fazer aquilo tudo. Quando você vê, está instalado uma ditadura. E foi dessa forma que aconteceu, sendo que o próprio Freud, já sabendo essa movimentação toda, alguns amigos dele tiraram o Freud e levaram o Freud para onde? Para a Inglaterra. E aí depois de 1 ano, 2 anos e pouco mais ou menos, Freud morre onde? Na Inglaterra. Com muita resistência, Freud saiu da Áustria, porque se Freud fica na Áustria, o que aconteceu com ele? Ia ser morto.
E alguns dizem, né, que os livros de Freud foram queimados na praça da Áustria. Então ele foi retirado e lá ele teve um final lá, na sua vida lá, com relação de forma muito complexa, mas deixou um grande acervo mundial para todos virem. Então a história também dessa saída de Freud da Áustria foi essa. Claro, a ascensão do nazismo aí, o nazismo, literalmente, não precisa falar muito. Quem quiser ouvir um pouco, quinta-feira agora eu vou estar fazendo um workshop 100% online, tá? Pelo Zoom lá, eu vou falar sobre os psicopatas no poder. E aí eu vou falar sobre algumas personalidades e eu vou estar falando sobre Hitler na quinta-feira. Quem quiser, depois de acabar a aula, procura lá, Gabi, lá, R$20 a inscrição. Alexandre, quero participar desse workshop para dominar um pouco essa parte histórica de pano de fundo. Então, a página 3, eu vou abordar um pouco isso, vocês leem todo esse pano de fundo histórico, que é de necessidade de aprender. Na página 4, a gente fala sobre as relações familiares de Freud e a ação da psicanálise. Eu até botei aqui, né, embora o pai da psicanálise transmitiu os valores judaicos, e muito forte, a qual o próprio Freud trouxe, mas sempre de forma disfarçada. E nas obras a qual eu vou estar trazendo para vocês aqui, tem uma obra muito bonita de Freud, que ele fala muito sobre isso, que é o chamado Moisés e o monoteísmo e o futuro de uma ilusão. Essas duas obras, hein, Gabi? Depois anota para mim aí, para eu poder botar um spoiler dessas duas obras para lá, tá? No grupo. Freud se comunica como? De que maneira Freud se comunica? Através dos seus 24 compêndios. Freud se comunica através de 24 livros. E na formação toda eu vou estar sempre citando eles. E quero muito de coração que vocês vejam e leiam a resenha deles. Vai ler o livro todo? Não. Vocês vão lá, hoje vocês têm a ferramenta do YouTube. Bota lá, resenha do livro Moisés e o monoteísmo de Freud. E aqui, o próprio Freud, ele vai falar um pouco da sua ascensão judaica e essa transição da psicanálise. Nessa obra aqui, O Futuro de uma Ilusão de Freud, Freud vai bater muito forte na religião. Por isso que as pessoas confundem, acham que Freud é revoltado com religião, com Deus. Não. No Futuro de uma Ilusão, ele fala que a religião é um ópio. A religião ela anestesia. A religião deixa as pessoas dementes. A religião escraviza as pessoas. E foi a religião que mais matou as pessoas no mundo. Na verdade, o maior genocídio de todos os tempos foi a Igreja Católica. Tá? Então, quando a gente fala de genocídio, é claro que Mao Tse Tung, é claro que Hitler, é claro que o moderno Maduro, é claro que o Stalin, é claro que todos esses líderes mataram gente. Mas ninguém matou tanta gente como a Igreja Católica matou. Tá? Então, Freud, ele bate firme na religião e ele fala, a religião é um ópio. Vocês que são escravos da religião, vocês estão anestesiados, vocês estão dementes. Mas e Deus? Não, Deus é outra coisa maravilhosa. Deus não tem nada a ver com a religião. A religião vem do verbo do grego religare. Então, a religião, ela foi, até o papado foi imposto no mundo para o quê? Para poder manipular a população toda. Então eu coloco que esse homem tem um contato com Deus. Se nós queremos conversar com Deus, nós vamos a esse homem, que é um Papa, por isso que é o pontífice, né? Aquele que constrói ponte. Ficou claro aqui, pessoal? Perguntas a serem feitas? Então eu volto a falar, a psicanálise não tem guerra com Deus. A psicanálise tem guerra com a religião. Então, por isso que os religiosos não suportam fazer psicanálise. Porque aqui é quebrada todo o gatilho deles de manipulação que eles têm. Na psicanálise é quebrado todo o gatilho de manipulação, de demência. A psicanálise vai fazer você pensar na tua vida. Pelo contrário, se você é religioso, a tua relação com Deus melhora muito mais ainda. Porque você passa a se relacionar com Deus de forma muito mais íntegra, muito mais reta, muito mais direta, sem conversa fiada. E a religião, ela te dá uma anestesiada, te dá uma disfarçada. Ela é muito consequente, tá? Eu gosto de passar isso, porque tem pessoas que usam essa obra de Freud, O Futuro de uma Ilusão, para falar que ele brigou com Deus. Não! Ah, Alexandre, o Freud se revoltou com Deus no Futuro de uma Ilusão. Não, vai ler a obra. Lê a obra, você vai falar. Ele vai apontar o discurso dele para a religião. E quando ele fala de religião, ele está abrangendo todas, tá?
Ele não está mirando uma. É claro que aqui ele troca uma carta com o pastor protestante, Oscar Pfeister. Só que ele troca uma carta muito legal, né? Que ele troca uma carta com esse pastor e fala assim, caramba, eu queria muito... Ele fala que é o adorador opositor, Freud chama ele. Freud até fala que ele é um dos poucos pastores que ele consegue se dialogar de forma muito profunda, e o próprio Oscar Pfeister fala para ele, cara, quem dera, eu preciso muito da psicanálise para o quê? Para o meu corpo de obreiros aqui, para poder ensinar para ele muita coisa. Porque muita coisa, o Oscar Pfeister fala, não é espiritual, não é demônio, muita coisa é a alma humana. Então tem um discurso muito lindo. Eu fiz até um workshop, né? O Futuro de uma Ilusão, depois eu vou até colocar no grupo para vocês. Eu tenho um workshop de 4 a 3 horas explicando essa carta. Uma carta que os dois trocaram, mas a carta é muito legal, porque mostra um pouco esse pastor, esse Pfeister conversando com Freud, e ele falou, cara, Freud, eu estou pegando muitos estudos teu e aplicando aqui na minha comunidade. E muitas das coisas eu consegui entender, que nem tudo é o espiritual. É a posição da alma doente que essa pessoa tem. É uma carta muito interessante do futuro, de uma ilusão, cartas que tem que estar no berço do lado do psicanalista. Perguntas? Moisés e o monoteísmo. Monoteísmo, tá? Botou lá. Estou falando aqui, a Gabi vai colocando. Tá? Aqui você vê, Freud fala um pouco da função de líder que Moisés teve, né? Aquela função toda de carregar o povo todo durante 120 anos ali, caminhando ali, carregando o povo durante 40 anos ali, e não ter entrada, então um pouco de não ter entrado na Terra Prometida. E também em nenhum momento Deus falou que Moisés entrar, tá? Deus só falou que Moisés é conduzir o povo. Por isso que a gente confunde muitas coisas. A gente vê uma coisa e a gente acha uma coisa. A gente falou que não ia entrar. Ele olha para as campinas de Moabe, tem uma treta com Deus ali, e Deus enterra ele na campina de Moabe. É claro que ele pisa na Terra Prometida assim, não. Sim ou não que ele pisa? Pisa lá no Monte da Transfiguração. Quando Jesus está lá na Transfiguração, aparece quem? Moisés e Elias. Tá? Então, Freud ele bate um pouco sobre isso aqui, e o monoteísmo, a única crença em Deus. Mono é única, teísmo, Deus. Então, Freud vai falar aqui, eu só acredito em Deus, Yeshua. Não acredito no Machia, em Jesus, no Espírito Santo, não acredito nisso, eu acredito em Deus. Então, qualquer outro sistema religioso você apresentar para mim de outra forma, eu não creio nisso. Eu sou monoteísta. Então, por isso que eu falo para vocês, Freud não era ateu, porque às vezes eu dou aula em muitos lugares, na igreja mesmo, se for, eu tenho a maioria dos líderes religiosos, pastores que escutam falar, primeira coisa que ele fala, Xane, eu tenho dificuldade de ler Freud porque Freud era ateu. Eu falei, quem disse que Freud era ateu? Quem disse que ele foi ateu? Aí de cara, eu mando ler essas 2 obras. Quando eles lêem a obra, eu falei, pô, Alexandre, me perdoa. Eu achava que era, mas eu estou vendo aqui. Então tudo é um conhecimento, gente. Einstein falava, quando a mente se expande, ela nunca mais volta para o mesmo lugar. Tá? Então, assim, isso é muito bom de conhecimento. Vocês vão gerando isso de vocês. Eu vou estar falando muito sobre um montão de coisa. E aí vocês vão entender que, na verdade, o Freud não tinha nenhuma dificuldade. Claro, o pai, o Jacob Freud, era rabino, era responsável por uma sinagoga. Todos os judeus daquela época tinham várias sinagogas na Áustria. E a sinagoga era um refúgio dos judeus. O primeiro lugar que eles se instalavam, em qualquer lugar que eles faziam, uma sinagoga. Era uma comunidade. E nessa comunidade eles faziam o quê? Se ajudavam um outro. Claro, mantendo-se os ritos, mantendo a religiosidade deles, que é a maior mística que tinha, né? Desde que eles saíram lá da Terra Prometida lá. Tá bom, pessoal? Perguntas, pode fazer. Perguntas? Isso aqui está bem claro? Então, professor, oi. Então, a doutrina, tudo que o senhor falou aí, hoje em dia tem igrejas ainda que gostam de escravizar o povo, mostrando um Deus que não existe, né? Sim, sim. Eu chamo isso aí de sincretismo religioso. Não é o caso aqui, mas as pessoas são sincréticas. O que é o sincretismo religioso? Eu pego elementos de várias religiões e fundo numa só. Eu pego elementos do espiritismo, água e tal, outra coisa para cá, eu pego elementos da religião de matriz africana e bato no liquidificador, faço uma coisa só. Entendeu?
Então, normalmente, é isso que chama de sincretismo religioso. O cara pega vários elementos para fundir, entendeu? E aí, escraviza as pessoas. Inclusive, minha mãe abriu a igreja, nós estávamos muito bem lá. Como meu pai passa para outra, aí lá já falava que se vocês não vierem para cá, Deus vai matar uma das suas filhas. Minha mãe com medo foi. Mas, querida, é que eu estou falando com você. A indústria do medo, ela vende, é muito bom o medo. O medo hoje é a maior ferramenta hoje de você conseguir conduzir uma manada. A massa, ela é confundida por medo. Então, a primeira coisa, você instala o medo numa civilização, acabou, você governa sobre ela. O medo é a maior indústria que tem hoje, a indústria do medo. Tá bom? Mas isso também é falta de conhecimento. Com certeza. Acabou. Acabou. Não é o que disse. Mas lembra que eu estou falando dos vícios aqui? Tudo na vida você tem que ter aquela política do ter. Aqui, ó. O que é o ter? Eu tenho aqui o conhecimento de lateralidade e tudo eu tenho o quê? Profundidade. O problema é que às vezes nem todas as pessoas têm acesso a esse conhecimento. Obrigado. Você falou tudo agora. As pessoas vêm ter acesso ao conhecimento. E aí é governado pela ignorância. Platão falava na obra República, Platão falou o seguinte, que ele estava até falando sobre discurso sobre política, né? Que ele fala que toda pessoa que se omite na política, polis, o que é política? Polis é governar a cidade. Ele está assinando um cheque em branco para ser governado pelos tolos, para ser governado pelos corruptos. Então a vida toda é essa aqui. Quando eu me omito em qualquer coisa, e assim também até no campo da espiritualidade, quando eu me omito, é muito mais fácil eu deslocar isso. Os canais já falam isso que é mecanismo de defesa. Eu desloco para o outro. Eu boto a responsabilidade sobre o outro, mas eu não assumo a minha responsabilidade. É o que você falou, o conhecimento ele tem que ser buscado. O conhecimento ele tem que ser feito. Porque com a mente que vocês agora aqui, com o conhecimento que vocês vão estar recebendo, e se vocês se esforçarem, que eu não posso fazer mais do que a minha função aqui é queimar, eu falo, semente não vai faltar. Agora eu não vou abaixar nenhum no chão para fazer um buraco para ninguém. Vocês vão sair daqui com o saco de vocês cheio de semente. Agora, eu abaixar num buraco para vocês, não vou fazer isso. Então, conhecimento, vocês vão ter conhecimento e suporte. Ó, leitura, indicação de leitura, leiam isso, assistam isso, vejam isso. A nossa psicanálise ela é bem integrativa, entendeu? Ela é bem atualizada. Ao mesmo tempo que eu vou na antiguidade, eu vou na atualização também. Então, é bem atual. Então, a gente precisa ter um discurso bom, entender, ler um pouco de tudo para ter esse entendimento. Principalmente no campo da espiritualidade. Então, exemplo, quando eu sou dominado por essa parte espiritual, não conheço, cara, vai ser difícil. Porque vende-se a questão da cultura do céu e do inferno. Você não foi vendido isso aí. Os filmes, Hollywood, dentro do mundo é mundo. Então, isso, por muito tempo você vê. A mentalidade, obrigado. A mentalidade, a Igreja Católica, ela, para governar o mundo, não pense em vocês, quando ela criou as cruzadas, ela criou para poder fazer uma expansão do Evangelho. Não foi isso. Ela queria ter uma expansão territorial. E aí ela botava o soldado na frente lá com o escudo na frente. O que tinha no escudo? Uma cruz. E você sabe qual era a mentalidade daqueles caras que estavam na frente? Olha o que os generais faziam. Olha só, você é pobre, você é plebeu. Então, meu camarada, se você brigar pela causa da igreja, você vai ter uma salvação diferenciada. Então, cara, luta pela causa da igreja. Porque se você morrer aqui, nessa guerra, você vai para o céu. Você está brigando a guerra de Deus. E olha como essa visão é passada hoje, de forma moderna. É uma nova roupagem, né? Não dá um bug na cabeça agora, não dá uma bugada. Então, se é vendido para você que você está brigando a guerra por Deus, mas será que é mesmo? Será que você está construindo um templo, aí eu vou fazer a função do advogado do diabo, para Deus mesmo? Então, assim, isso é para gerar reflexões, é para deixar você cético, gnóstico? Não. Nunca me deixou, eu estudo demais, nunca fiquei cético, nunca fiquei gnóstico. Creio muito na espiritualidade, meu irmão. Eu vi coisas, Deus me deu a oportunidade de ver coisas assombrosas.
E nem por isso o conhecimento me matou, pelo contrário, me deu mais um temor. O conhecimento me deu muito mais profundidade de saber que existe algo metafísico, algo que não está além da física. E aí vocês têm que entender isso. Nós somos aqui nessa terra um peregrino, galera. Não pensa você que você não na vida toda, não. Mas qual é a posição que você... Quem vocês vão encontrar daqui a 2 anos no final do curso? Qual é a pessoa que você vai encontrar? Quem são as pessoas que vão ser afetadas pela sua mudança? No calado, quem são as pessoas que vão ser ressoadas, que vão ter ali, que vão olhar para você assim, você não vai falar nada. Você vai vibrar energia boa. Eu estou falando aqui de xamanismo não, tá, gente? Pelo amor de Deus, o pessoal que leva tudo para o outro lado. O pessoal, irmão, o pessoal às vezes tem uma mente tão cativa que se você toma uma posição aqui, o cara fica estranho. Eu não sou energia, bota dentro da tomada aí. Vamos ver, se não é energia, entendeu? Então, quer dizer, há uma expansão mental, como o próprio Freud trouxe, né? E o Freud, ele avançou bastante. Na página 5, quando eu falo aqui da gestação da psicanálise, a psicanálise começa a ganhar uma força muito grande. Freud formou-se na medicina em Viena, em 1871. Na verdade, ele se especializou em psiquiatria, mas a psiquiatria ela era um braço da neurologia. A cadeira psiquiatria não existia. Ela só foi existir anos depois com o Felipe Nel. Então, aí sim ela vai se tornar. A psiquiatria que nessa época que Freud existia era coisa de filme de terror. Choque, amarrar as pessoas. Hoje, 2023, no campo da saúde mental, vocês estão vendo aqui profissional da saúde mental, que trabalha com CAPS, AD. Gente, você fica assombrado com como os doentes mentais são tratados hoje, 2023. Fica mais internado em atividade psiquiátrica, amarrados. Amarrados, hoje, nós estamos em 2023. Choque, imagine aqui, ó, há mais de 100 anos atrás, como que era essa cultura. Então não se tinha uma cultura de saúde mental. O que se tem hoje é de 1950 para frente, para cá. Não se tem hoje. Hoje há sim uma indústria farmacêutica muito forte, com drogas potentes para poder dopar a humanidade. Então por isso que a indústria farmacêutica ela acendeu e com certeza quer deixar pessoas doentes. E a psicanálise ela veio para fazer o quê? Para poder brigar contra isso, falar que o ser humano ele pode ser sim, ele pode ser mudado com a mentalidade que ele tiver. Ele pode mudar sim, se ele tiver ali uma pessoa que o escute, que o abrace, que seja uma voz para ele, que dê um suporte para ele. A psicanálise trabalha isso. E na caminhada vocês vão ver vários testemunhos aqui, muitos resultados que nós vamos ter no nosso meio. Pode falar. Que leva as pessoas a conseguir, e ele tem problemas de depressão e tenta se matar. Aí foi o meu irmão, orientaram meu irmão, aí ele vai para uma clínica lá no seu lugar, e ele falou que mentira, é horrível, porque eles só vinham e davam remédio e dormir. Ninguém me conversava, e um monte de gente acordou a atenção que eu doava. Toda vez que meu pai não tinha visita, meu irmão e eles deixavam esse tomar medicação para poder dar aquela intenção de que ele estava bem. Mas ele falou, pai, eu fico dormindo, vai embora. Aí meu irmão foi e tirou ele de casa. Mas a maior parte do tempo eles dormem. Eles não podem dormir. Eles dormem a pessoa. Infelizmente a saúde mental ela tem essa dinâmica aí. E aqui eu coloquei que ele se especializou em psiquiatria, trabalhou algum tempo no laboratório de fisiologia e deu algumas aulas de neuropatologia no instituto onde trabalhava. Por dificuldades financeiras, não pôde dedicar-se integralmente à vida acadêmica de pesquisador. Começou então a clinicar e atendendo pessoas acometidas de problemas nervosos. Obteve no final da residência médica uma bolsa de estudos em Paris, onde trabalhou com Jean-Martin Charcot, psiquiatra francês que tratava de histerias e com hipnose. Tá? E aí, aqui, o próprio Freud ele vai estudar com Charcot na França. E o que era histeria? Histeria, eles acreditavam que histeria só dava em mulher por causa do rístero, por causa do útero. Né? E o próprio Charcot utilizava a hipnose clínica. E aí, outra lenda também urbana, Alexandre, hipnose. Hipnose é espiritualidade. Se eu hipnotizar a pessoa, o espírito dela sai do corpo. Eu vou voltar? Às vezes eu faço hipnose, eu vou voltar. Eu falei, não. Se eu não quiser, você não volta. Entendeu?
E aí, hipnose, nós vamos ter uma matéria, isso aqui, tá? Introdução à hipnose. O que é hipnose? Estado alterado de consciência. Hipnose é sugestão. Vocês o tempo todo são hipnotizados em tudo. Nas vendas, são hipnotizados para comprar coisas, são hipnotizados a fazer um montão de coisas que vocês nem querem fazer. Isso tudo é hipnose. E aí, qual foi a dificuldade? O Freud trabalhou com hipnose? Freud trabalhou com hipnose durante 10 anos, só que deu errado. Porque Freud usava muito o quê? Aquele tabaco, né? O cachimbo. E Freud tinha uma voz assim, igual a minha. Portanto, usar cigarro. E aí você imagina alguém sugestionando o outro assim. Você acha que a pessoa não vai conseguir. Hipnose é muito locução, hipnose é muito sugestão. E aí Freud era muito ruim de sugestão, era um cara ótimo de escuta. E aí ele, o que ele faz? Ele abre mão da hipnose, ele cria um discípulo chamado Ernest Simmel, e esse Ernest Simmel cria o termo hipnoanálise. Então esse discípulo dele começa a desenvolver a hipnose dentro da análise. Então, outro mito, há escolas psicanalíticas que eu fico desesperado, que falam assim, mas hipnose é do diabo. Esqueçam isso. Hipnose é autossugestão. Vocês o tempo todo utilizam hipnose e vocês vão ter uma matéria só disso aí. Vou fazer aqui transe ao vivo, hipnose, um monte de coisa, vão falar, Alexandre, eu não acredito nisso, sei que lá. É uma coisa tão boba a hipnose, vão ficar assim, poxa, Alexandre, eu não curto hipnose de palco. Que é a amnésia de nome, aquelas coisas todas lá. Hipnose minha, hipnose clínica, cura de fobias. A pessoa tem um trauma, a pessoa tem medo de elevador, a pessoa tem medo de alguma coisa. Então eu trabalho com essa hipnose clínica. Não sou hipnoterapeuta de trabalhar essas bobeiras aí. Para mim não acrescenta em nada tirar o nome da pessoa. Para mim não acrescenta em nada pegar um copo de água e falar que é Coca-Cola. Para mim não acrescenta em nada na minha vida. Então eu sou muito objetivo. Então a hipnose, eu trabalho hipnose para curas de fobias. As pessoas estão com a dificuldade de se ver no futuro. E vocês, quando verem a hipnose, vão ficar assim, Alexandre, pô, isso é hipnose? Isso é hipnose. São hipnotizados o tempo todo e não sabem. Freud passa por essa experiência, ele não se dá bem. E aí, alguns discípulos falam assim, mas hipnose existe. Não, esqueçam isso. Vocês vão ter aqui o módulo todo. Vou passar aqui duas segunda-feira falando só sobre hipnose. E aí, as crenças limitantes, todas elas vão ser derrubadas. Perguntas? Oi. Então aí, eu comecei a aprender teclado. Sim. Mas não consigo usar mosquito por causa dessa dificuldade. Com a hipnose, será que eu boto isso em ordem? Vamos lá. Você tem um problema um problema cognitivo na motricidade. É claro que eu preciso entender. Exemplo, se isso for um problema fisiológico, dificilmente a gente vai ter um resultado porque houve um comprometimento neurológico, certo? Agora, essa paralisia, ela pode ocorrer também pelo problema emocional. Se essa paralisia vier do problema emocional, com o tratamento da hipnose, você consegue reverter. Exemplo, a pessoa teve lá, tomou um susto e parou de falar. A pessoa foi lá, tomou um susto, ficou cego. Foi lá, aconteceu algum problema. Então, com o recurso de hipnose, poderá ocorrer uma reversão disso aí. Tá? Claro, dentro das suas análises lá, todas aqui que eu vou fazer, se eu for fazer análise de alguns aqui, todos aqui eu sempre passo, eu tiro um momento dentro do consultório para fazer a prática de hipnose. Dentro do consultório, para explicar a vocês como que funciona. E não é nada misterioso. Porque aqui eu gosto de trabalhar muito com a prática. Tanto que são duas aulas. Uma aula vai ter uma aula que eu vou ser muito teórica e outra aula eu vou usar a prática. Vocês vão estar praticando um outro aí, tá? De forma bem instrumental, porque para isso existe uma formação de hipnose, tá? Então o hipnoterapeuta tem que passar por informação, que é o Practitioner e Master em Hipnose Clínica. Isso é lá na frente, tá? Depois vocês terminarem a formação de vocês. Vamos lá. Em 1886, retornou a Viena e ele voltou a clinicar. Seu principal instrumento de trabalho na eliminação dos sintomas dos distúrbios nervosos passou a ser a sugestão hipnótica. Em Viena, o contato de Freud com Joseph Breuer
médico e cientista também foi importante. Por quê? O primeiro caso, então é super importante que vocês conheçam isso aqui. O caso zero, o primeiro caso de Freud é o caso Ana O. Tá? Então o caso Ana O, ela chegou com recurso de quê? De hipnose clínica. Então ela chega na mão de Freud com recurso de hipnose clínica. É claro que Freud continua com hipnose? Não. Freud continua com ela com o quê? Com a associação livre. Então Freud começa a trabalhar com ela a associação livre. O que é a associação livre? A conversa. E conversa com qual tema? Eu não sei, o tema que você escolhe, porque acontece muito isso na análise, né? Às vezes você sai de casa e não, eu vou lá falar com o Alexandre sobre esse determinado assunto, vou falar sobre isso aqui, chega lá, o que acontece? Você fala outra coisa. Porque é muita caminhada. Chega lá, a gente começa a bater um papo, conversar ali, fazer as análises, o teu inconsciente começa a me entregar alguns resultados, algumas dinâmicas que são necessárias. Alguma coisa você às vezes recalca? Sim, pô. Às vezes você vem aqui, ó. Recalcar. A psicanálise, ela vai trabalhar com esse conteúdo aqui, ó. O que está debaixo da água é o inconsciente. Isso aqui é o que está debaixo da água. É o que aqui que você esconde. Lá em cima é o que está todo mundo vendo. É o que você mostra para as pessoas. Que é feliz, que é alegre, que é triste. Mas a psicanálise, a terapia, ela vai fundar aqui, ó. E todos nós temos uma dificuldade. Temos medo, sim ou não? Fugimos às vezes de alguma coisa? Somos agressivos? Temos desejos? Recalcamos alguma coisa? Temos memórias? Compulsão temos. Pulsão não tem fim. Então preciso deslocar. Tem fantasias, temos tudo isso aqui fica. Gabi, tudo isso aqui fica voando aonde? No nosso inconsciente. Tá? O inconsciente. Eu só quis dizer água é fora. O inconsciente ele é muito responsável por isso. Só que ninguém vê. O que as pessoas veem é o quê? É da linha da água para onde? Para cima. Pode lutar. Recentemente eu estava conversando com uma colega e ela falou, é interessante como as nossas palavras, a nossa fala expressa o nosso momento ou a nossa personalidade, né? No meu entender. Aí ela falando questões de família, ela falou assim, eu fico tão triste, tão chateada, porque eu não consigo ajudar a minha irmã. E eu fui fazendo umas perguntas para ela, aí eu pedi para ela, repete o que você falou. Você percebe o que você falou? Ela repetiu. Eu perguntei para ela, quantos anos tem sua irmã? Uma irmã já adulta. Sim. Você compartilhou uma ferramenta para ela, com ela. Você deixou uma sugestão. Você não pode obrigá-la. Será que ela quer ser ajudada nesse momento? Ou você quer obrigar? Então, ela está no tormento e aí você está bem, entre aspas, dentro do que ela tem, que ela tem que estar nesse momento. Mas a outra que fica naquele momento que ela quer ajudar, mas a outra não está absorvendo o que ela está passando para ela. Então, assim, no meu olhar, tem um pouco de controle aí. Então, sugerir a ela, procura uma terapia, se permita a se ouvir, a se conhecer um pouco mais, a relaxar e tudo, refletir. Porque eu acredito que é isso que acontece. A terapia é isso, a gente se ouvir, se conhecer um pouco mais, porque ela está num certo estado de nervos, porque a pessoa não faz, a pessoa não procura, a pessoa não busca, a pessoa não quer, e a gente não pode obrigar. A gente não pode obrigar. E justamente, né, nós só vamos, como você fala para todo mundo, você só pode conduzir o seu cliente no lugar que você foi. Isso é o básico, tá? Você não consegue levar o seu cliente em lugar nenhum a qual você não foi.
Eu só posso conduzir você no processo analítico onde eu fui. E a pessoa querer. Então não existe a pessoa não querer. Então quando eu sei que ela quer, quando ela marca a terapia dela, quando ela vem passar de aula, ela está predisposta. Então ela mostra para mim que ela quer. É fácil? Não é. Porque às vezes dói. Tem momentos ali que você vai mexer em estruturas que você não quer que mexa. Às vezes você esbarra num trauma familiar, ou às vezes você esbarra o quê? Você percebe que você não foi um bom pai. Você percebe que não foi uma boa mãe. Você percebe que não foi uma boa esposa. Você percebe que não foi um bom esposo. Você percebe que você errou em alguns casos. E qual é o lugar de cura? O lugar de cura aqui é o lugar certo, a terapia é o lugar certo, que é uma depuração. Só que as pessoas, elas não conseguem ter esse entendimento. E aí elas começam a se deparar com N situações, várias situações. Por isso que nós estudamos aqui a transferência, como foi vocês, né? Ele já apontaram que eu não percebeu que a gravidez psicológica de Naó era um processo de transferência, que ele fez do pai para o médico. Então o maior problema que gerou Naó, que ela acontece que ela fez a transferência para o terapeuta, para Breuer. Então ela pegou e fez a transferência, achou que ele tinha engravidado ela, não aconteceu nada disso. E a transferência não é só transferência sexual, mas a transferência também de paternidade. Às vezes você está na terapia lá, a pessoa desloca para você como fosse a pessoa que fosse resolver o problema dela. Ou no confronto, às vezes a pessoa, normalmente, pessoas às vezes têm problema com liderança, por quê? Por causa da própria estrutura familiar. Então ela desde pequena, aí na fase oral, anal, o que for, ela não tem estruturas masculinas para que possa dar um freio nela, para que possa dar direção para ela. Então nós carregamos isso. E grave uma coisa, gente, a formação, o tratamento, tá? Encare a formação como tratamento. Então a formação literalmente ela vai mexer em estruturas nossas pessoais, que a gente vai começar a se deparar com N situações. Poxa, por que fulano fala comigo, eu tenho uma raiva, eu não tenho um motivo específico para ter essa raiva? Porque tem pessoas às vezes que falam assim, não grita comigo. Nem meu pai grita comigo assim. Mas às vezes o pai não consegue falar isso, então acaba extravasando no outro. Aí eu desloco isso para o quê? Para as estruturas de poder como observo. Às vezes a pessoa tem problema com hierarquia. E normalmente o problema que ela tem com hierarquia é vir da de casa, da estrutura familiar dela. Então ela não consegue respeitar, não consegue ter. Tudo isso a psicanálise vai explicar. A questão própria da resistência, né? Que se tem a resistência. Então, às vezes, você, dentro do cenário analítico, ou até mesmo da sua vida, você gera uma resistência muito grande a estruturas, a pessoas. Por que você gera essa resistência? Porque algo é aquela questão que Freud fala, quando João fala de Francisco, eu sei mais de João do que de Francisco. Isso é o básico. Então, se eu olho para um determinado tipo de pessoa e sinto uma raiva algo dela, então peraí, o meu inconsciente está conectando com algo nela ali que é o espelho. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso também. É claro que eu estou falando de questões ideológicas, tá? Às vezes a pessoa tem uma postura, a pessoa defende coisas, a pessoa tem um estilo de vida, de levar a vida que você é contra o teu. Isso é uma situação. Agora você nem viu a pessoa, já gera o juízo de valores da pessoa. Então literalmente é algo que está nela que você não consegue ver. Também se falando muito aqui, dessa sedução infantil, tá? Que nós vamos falar muito quando for falar sobre psicanálise infantil, psicanálise para crianças, e aqui às vezes é raiz muito de abusos sexuais, porque as crianças, elas, muitas vezes dos abusos, elas não veem como abuso, porque 80% dos abusadores são próximos, não são pessoas estranhas, e às vezes ao fazer o abuso, elas podem entender que é um gesto de carinho, e ela neutraliza isso, e lá na fase adulta, isso vai explodir no cônjuge, né? Normalmente eu falo, cai no colo do cônjuge. O cônjuge não tem nada a ver com a situação ali, cai no colo do cônjuge ali, aí os traumas, os problemas sexuais que cada um tem, e a pessoa não quer falar porque sente vergonha. Todo mundo sente vergonha de falar sobre essa situação toda e vai acarretando aí, porque as coisas não são claras. E na psicanálise nós temos uma matéria chamada transtorno de sexualidade. Aí nessa matéria aqui também o corpo vai comer, porque
porque nós vamos falar sobre todas as patologias sexuais chamadas as parafilias. O que são as parafilias? São os transtornos de sexualidade. Tá? Perguntas? O complexo de Édipo, o que se reporta aqui no complexo de Édipo é literalmente aquela dinâmica como eu falei muito sobre Freud. O que seria isso? É quando o garoto, criança, tem uma disputa inconsciente com o pai por causa da mãe. Quem tem filho aqui, homem, e deve ter passado por isso. Meu antigo chegou de 6 anos, 7 anos de idade ali, rolou uma guerrinha ali com o pai por causa da mãe. Daquela guerrinha, né, do pai. O que é o complexo de Édipo invertido? Que é o complexo de Electra. É a menina que tem essa idade de 7 anos de idade, que briga com a mãe por causa do quê? Por causa do pai. Em casa eu tenho 2 povos, tem um menino e tem um menino, né? Então, se diz tudo na pele aí, essa inversão. Isso tudo vem do inconsciente. Essas demandas já não vêm de forma consciente. E a primeira tópica que Freud escreveu foi essa. O que é a primeira tópica? A gente fala a primeira tópica. Consciente, pré-consciente e inconsciente. Isso aqui é a cereja do bolo da psicanálise. Quando a gente fala a primeira tópica. E olha que legal, né? Depois as pessoas foram entender. Todo mundo questionou Freud. Por que tem esse nome tópica? A palavra topos, o grego, significa o quê? Um lugar. E aí, hoje, claro, o Eric Kendall ganhou o Nobel porque ele ficou assustado e comprovou. Ele falou que Freud estava certo. Como que Freud sabia que o inconsciente era um lugar? Existe um lugar dentro da gente, dentro do teu cérebro, que ele é a parte consciente, é a parte pré-consciente e inconsciente. Tá? E que parte é essa? Essa é a parte consciente. Lembra? E ele usa o mito, o símbolo do quê? Do iceberg. Só vê a pontinha. Qual é o mito do iceberg? Mito não, né? O fato do iceberg, né? Mito é fato. Beleza, muito bem. O que você vê é 3 vezes, o que dá para baixo é 3 vezes maior. Ou mais. Vamos trazer isso para a nossa realidade hoje? Então, se eu olho você, qual é o seu nome? Se eu olho na Paula, eu estou vendo 20% só. 80% é que eu não estou vendo. Se eu admiro uma estrutura, fico doido com aquela estrutura, meu Deus, né? Que sorte aquele cara teve, né? Nossa, que sorte que ele tem. Eu estou julgando 20%. Vai ficar com essa estrutura no quarto, vai conviver com essa estrutura. Captei a vossa mensagem. Né? Você vê aquela coisa linda, aquela coisa de novela, né? Viu vida de novela? Vida de novela, vida de Instagram, né? É tudo perfeito. É tudo perfeito, nada dá errado. Né? Parece aqueles investimentos que você faz, que você sempre se dá bem, nunca vai dar ruim. Não tem como dar ruim. E aí, isso, gente, grave, isso tudo, vocês ancorem essa primeira tópica de Freud e vão ver que isso é 20%. Por isso que é importante buscarmos profundidade em tudo que fizermos. Ser crítico, avaliar. Que se eu estou vendo algo, eu estou 20%. Eu preciso de quê? De profundidade. É claro que no convívio eu vou, como você falou, eu vou descer essa camada. O dia a dia. Isso aqui se encaixa no relacionamento? Se encaixa. Você casa com o quê? Com a parte de cima da iceberg e com a parte de baixo. Às vezes nem 20% só dessa. É você casado do céu. O céu, né? Casa com o céu. Então, tudo na vida, às vezes, você é conduzido pela demência, né? Eu falo pela demência, às vezes, né? Que a paixão gera demência. O cérebro apaixonado é um cérebro demente. Ele demora 3 anos, gente, deu ciência.
Ele demora 3 anos para ficar o juízo crítico. Quando demora um pouco mais do que 3? Ele demora 3, 4, 5, 6, A análise é para você tirar você da demência. É para você ver a realidade. A análise, ela bota uma pedra em você e te puxa para o fundo. E aí você começa a ver o quê? O que é o pré-consciente? O pré-consciente é isso aqui, ó. É aquela ilusão de ótica. Já viu? Tá numa água, você vê aquela água aqui, vazio, limpinho, ali é o pré-consciente. Para você poder imergir, e o que você imerge, aí você vai estar onde? Você vai estar aqui, ó. E olha como tem coisa aqui para baixo. E grave. O que te destrói não é o que você vê, é o que você não vê. O que te derruba normalmente é o que você não vê. É aquilo que você subestima. O que derrubou o Titanic? Foi o ego do comandante em de não respeitar os sinais. Ele olhou para um pedacinho de gelo, falou: isso aqui, pô, é o Titanic, pô, tá louco? Esse pedacinho de pedra aqui eu vou arrebentar ele. O nosso ego nos destrói, porque às vezes nós não respeitamos os sinais. Por que lá tem os faróis lá? Às vezes no teste de costa tem os faróis. O farol aponta o quê? Uma limitação. Ó, daqui para cá você não tem como passar, não adianta. Então o que vai derrubar as pessoas, o que vai nos derrubar é o nosso ego. Porque nós olhamos para a estrutura. Isso aqui é para a vida. Eu falo que a primeira topográfica de Freud, gente, é para a vida. Não devo subestimar ninguém. Não devo subestimar questão nenhuma. O que eu devo ter? Eu devo buscar, sim, um aprofundamento das questões todas. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em primeira topográfica de Freud, você já sabe. Então, Freud construiu. Freud falou que existe uma coisa que é consciente, existe o pré-consciente, que é um filtro, e existe o inconsciente. Uma área não explorada. Qual dessas 3 áreas que a psicanálise é mais violenta, gente? Qual dessas 3 áreas que a psicanálise atua mais? Inconsciente. Então, exemplo, o que a psicanálise vai fazer? O teu problema está aqui. Ela vai botar uma boia e vai, ó, vai flutuar. O que é recalcar? Já pegou na piscina? Você pega uma boia e pisa na bola assim? Tá aqui. Você consegue evitar segurar, não consegue? Mas você solta ela, a pressão que ela vem. Recalcar isso é eu pegar um conteúdo e tentar travar ele embaixo. Eu não quero que ele suba. Ele não pode subir. As pessoas não podem ver isso de mim. O que elas vão falar? Se flutuar isso aí, Deus me livre. Então, o inconsciente é a parte básica. Eu botei aqui alguns pressupostos, tá? O inconsciente, ele é atemporal, ele não tem tempo. Então, por isso que, às vezes, o seu corpo, quando recebeu registro numa área, e essa área é tocada depois de 20, 30 anos, ela vai sentir. Por isso que existem frases que, quando você ouve hoje, frases que foram muito repetidas na sua infância, quando você ouve depois de 30, 50 anos, ela tem força em você. Por quê? O inconsciente é temporal. Por isso que há lugares que são âncoras de dores. Às vezes você fala assim: eu não gosto desse lugar, porque esse lugar aqui me reporta algo muito ruim. Esse lugar tem cheiro e um montão de coisa. Memória afetiva, olfativa, o que eles chamam dos filtros, né? O sinestésico, o auditivo, o olfato, o gosto, a visão, tudo isso ancora. E isso tem tempo? Não. Às vezes uma música que foi tocada no enterro do pai quando o garoto tinha 8 anos. O homem hoje está com 60 anos. Toda vez que ele escuta essa música,
ele chora. Remete ao passado. Porque ancora ao passado que ele teve. Então a música é de tristeza? Não. A culpa é da música? Não. A culpa é da como que aquela música foi instalada. Tá? Hoje em dia tem a musicoterapia. Sim, a musicoterapia prática integrativa que vai auxiliar. Processo primário submetido ao princípio do prazer. Negação, ou seja, tem negação de certeza, traços milêmicos, é onde age a primeira censura. Então a primeira censura é agir aqui, ó. Então isso, quando eu falo aqui, eu estou falando mesmo da infância, tá? A primeira infância aqui, as fases psicossexuais, elas vão atuar muito aqui nessa área aqui. De 0 aqui, isso aqui ganha muito força, gente, de 0 a 12 anos de idade. Então, de 0 a 12 anos de idade, isso ganha uma força muito grande ali, ó. E aí você, na fase adulta, tem que ir ressignificando um montão de questões ali que foram geradas na infância. Perguntas? E aí nós temos algumas fases. A primeira fase é chamada de fase oral, que é de 0 a 1 ano de idade. A fixação dessa pessoa, aonde é? Na boca. Então, exemplo, Alexandre, então o que você quer me dizer, então, se um garoto foi desmamado cedo, ele pode lá no futuro lá ter algum problema com vício de cigarro, com bebida, alguma coisa? Esse prazer da boca eu vou tirar 0 a 11 anos de idade. Tá? Pode ocorrer as fixações que chamam. Fase anal, de 2 a 3 anos de idade aproximadamente. A fixação é onde? No ânus, o esfíncter anal, que a criança aprende o quê? A soltar, reter, soltar, reter, soltar, reter. Se ela tiver algum trauma instalado nesse período da vida dela, algum forte impacto emocional, alguma dificuldade, no futuro pode ser uma pessoa insegura, pode ser uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, de lidar às vezes até com dinheiro, algumas questões todas. Ela é uma pessoa que retém muito, ela é uma pessoa acumuladora, pode ser. Terceira fase, a fase fálica, que vai aproximadamente aqui dos 4 anos até os 6 anos de idade. Que fase é essa? É a fase aonde se encontra, começa a ser a construção da sexualidade. É a partir dessa fase em que a criança consegue entender. E eu tenho pintinho, minha irmã não tem. Mateus, o Mateus olhava para a Bia, pai, arrancaram dela? A Bia, papai, arrancaram o meu e deixaram do meu irmão? Eles são, e aí que vem a parte mais complexa. Segundo Freud, até essa fase, as crianças são o quê? Bissexuais. Xandre, é os dois tipos. Não, calma, gente. O ativismo tem que ter tomado isso, tá? Quando eu falo que as crianças são, Freud fala que as crianças são bissexuais até aqui, é que elas não têm noção do que é a concepção do gênero. Vem cá, tem pênis é homem, tem vagina é mulher. Eles não têm essa noção. Que a vagina serve para poder receber a penetração do pênis, numa concepção, a parte topográfica da vagina e do pênis é para se conectar. Eles não têm essa noção. E por isso, né, que aí você vê alguns movimentos sociais tentarem incluir o kit gay, a cartilha, para poder o quê? Fazer o quê? Trazer uma confusão no gênero, porque eu falo que a gênero só tem 2, tá, gente? E aqui eu não estou sendo misógino, homofóbico, xenófobo, lusóficos aí não, tá? Cromossomo só tem 2. Isso aqui eu tenho que desconstruir a biologia para ligar com isso. E aqui eu não sou o cara que eu sou, Alisson, você é um misógino. Não, não é. Só tem 2 cromossomos aqui. Eu não tenho o terceiro. Ponto. Que
A gente briga contra em relação a fatos? O que eu entendo, fatos são fatos ao mesmo menos. No argumento. Uma concepção aqui, quem define a sexualidade do ser humano é o homem. O feminino segue o masculino e o masculino protege o feminino. Isso que fala o patriarcado, que também não é machismo. Patriarcado é uma coisa, machismo é outro. Pelo contrário, o patriarcado protege, honra, venera, respeita a mulher. Tá? Porque ele honra o feminino, porque todo ser humano vem através do quê? Uma mulher. Numa concepção, a mulher, ela só manda qual cargo? X. O homem vai definir. Y. Aqui eu tenho o quê? Um homem. Um gênero masculino. É claro, Alexandre, que o meio ambiente, a estrutura que ela é manipulada, sugestionada, pode alterar a identificação dela com aquele sexo que ela se vê, que é uma questão comportamental. Pode ser uma questão genética? Sim. Esse cromossomo aqui, ele só não está carregado de informações fisiológicas, informações comportamentais. Pode ter algum ascendente dele que tinha um comportamento assassino, que tinha um comportamento homossexual, que tinha qualquer comportamento, que isso vai passando de quê? De geração em geração. Hereditariedade. Isso se chama, na neurociência, chama-se de epigenética. Então, ele pode ter uma identificação de gênero de forma biológica? Pode. Comportamental. Ele não vai ter o gênero dele, não vai ter isso. Cromossomo, eu só tenho dois gêneros. X e Y. Isso aqui a gente vai estudar aqui na neurociência, que aí eu vou falar da parte da embriologia, várias segmentações e os transtornos de sexualidade. No mundo que nós estamos vivendo hoje, é muito bom deixar isso muito claro. Eu, na faculdade, eu tive alguns embates com relação a isso aqui, alguns movimentos, mas eu vou falar com eles, vocês têm que discutir, isso aqui não discutir, discuta com os imunologistas, discute com os biólogos, Eric Berne, discute com quem criou isso aqui. Então, se eu abrir você agora, já falei, você está montador, então tal, montado igual a mulher, mas se eu fazer anatomia igual a você agora, eu vou achar em você o quê? Uma próstata. Foi até uma brincadeira que a Nani Pipo fez, eu morri de rir, né? Mas a Nani Pipo foi fazer os exames básicos e tal, ela foi fazer, aí botou lá, PCA. Aí a enfermeira, conhecia ela, né? Tá errado. Isso aqui é exame de próstata, né? Mas vocês acham que eu sou o quê? Ficou zoando, porque tem que fazer o exame da próstata. Então, se você anatomicamente a pessoa vai ter uma próstata. Se você colher um exame de sangue de um homem, vai estar ali se é homem ou se é mulher. Então, quantas questões biológicas, isso, gente, quando eu abro isso aqui, nós estamos em contra, não, grava uma coisa, o terapeuta, ele atende seres humanos. É ser humano? Ele atende. A discussão minha não é com ativismo, né? Porque eu detesto o ativista. Não é com ativismo, não é. A minha concepção é terapia, é com o ser humano, é escutar ele, é entender ele, por que ele não se identifica com o sexo biológico dele. E eu vou provar para ele que tem uma causa. Tem uma causa porque ele não se identifica com o sexo biológico a qual ele, olha, ele pode arrancar, ele pode fazer o que for, mas ele está dentro de uma estrutura biológica do sexo dele pessoal. Perguntas, pessoal? Pode fazer? Ficou bem claro isso aqui? Sem dúvida, ponto amarrado certinho. Porque se você fala de sistemas aqui, você tem que falar com o tema bem devagar, bem tranquilo, porque tudo é mal interpretado, tudo é visto de outra forma. Tá? Então, a fase principal do ser humano também é dessa aqui, tá? Que é a chamada fase fálica. Aqui que
Se uma criança de 6, 7 anos for até mesmo, né, ali, estiver num ambiente em que há uma libertinagem, que há uma permissividade, é um ambiente que pode tudo, num ambiente que não tem respeito, num ambiente que tem abuso, o que pode acontecer? Tudo que vocês imaginaram aí. Porque aquilo está sendo construída. Então, por isso que é muito perigoso os ataques feitos à cidade. Então, você vê aí um montão de dinâmicas aí, você vê a Hollywood, você vê a Walt Disney sempre trabalhando hoje, reformulando todos os conteúdos para poder fazer o quê? Influenciar ou normatizar algumas coisas. Bom? E a fase latente. Latente. Que vai da puberdade, né? De 10 a 14 anos, 10, 12, 14 anos. Que é a fase do autoconhecimento latente. 10 a 14 anos aqui. Que é a fase que a criança começa a conhecer o corpo, é a fase que ele começa a se conectar, é a fase que ele começa a ver a sociedade, é a fase que ele começa a perguntar um montão de coisa, é a fase que ele conhece o corpo, a descoberta. Os hormônios estão a todo vapor no corpo dele, de forma descontrolada, perguntas que ele quer fazer, sabe? Sensações que ele começa a ter, que é uma fase bem complexa, preparando a primeira, início da adolescência dele, que é os hormônios que começam ali, e também as questões sociais, tá? As questões sociais, a identificação dele muito forte, o caráter dele muito forte, gerado, porque é a geração que eu chamo, né, pós-geração milênio, em que ele vai ter que ter uma identificação muito firme com os valores deles culturais, sociais, religiosos, a qual ele possui, porque senão ele acaba fazendo o quê? Ele acaba virando o quê? Um fruto do meio, tá? Oral, anal, fálica e latente, tá? Aqui de 4 a 5, 6 anos. Por que essas fases, gente, eu não posso... vem cá, elas devem ser respeitadas certinho de forma cronológica? Não. Por quê? Por que não? Por causa da 4ª Revolução Industrial. O que é a 4ª Revolução Industrial? Da comunicação. Uma criança hoje não sabe ler e escrever, mas se ela tiver um telefone, ela tem acesso. E ela começa a evoluir através da o quê? Da modelagem. Então ele começa a ver ali, visual, campo visual, e começa a praticar no campo visual. Professor, não seria também uma hipnose? Sim, uma sugestão hipnótica. O que é hipnose? Estado alterado de consciência. Grave isso. Claro. Ó, coisa boba, tá? Pai e mãe que tem relação sexual com criança no quarto. Que isso, Alexandre? Ele tá dormindo? Tá. Mas a parte auditiva dele tá toda ativa. Ele tá no estado alfa. O que é o alfa? Dormindo. No alfa, ele tá só sugestionando. Ele tá escutando ali, ó. Sugestionando. Isso tá indo para onde? E vai lá na frente, isso vai se instalar no gatilho de que maneira? Gente, é muito mais sério do que a gente pensa. O teu cérebro é um computador. No teu algoritmo do Instagram, que quando você consulta muita coisa, quando você abre ele ali, na lupa, ele já te dá um montão de coisas. Eu não pesquisei, mas é aleatório. Ele faz ali uma modelagem, a inteligência artificial, ele modela ali, ó, possíveis coisas que o Alexandre puxa e joga na tua cara. O teu cérebro faz isso. Então, quando eu falo que a hipnose é estado alterado de consciência, tudo aquilo que me tira a consciência é hipnótico. Tudo aquilo que tira a minha barreira crítica é hipnose. Então, a hipnose é muito pior do que a gente imagina. Então, se eu estou
numa situação e que eu não estou vendo a realidade, eu estou sob surto hipnótico. Se eu estou vivendo num relacionamento e que eu não consigo ver que aquilo é um abuso, é sugestão hipnótica. Se eu estou num trabalho que aquilo ali eu só sou usado, aquilo ali eu não estou dentro daquilo, eu estou no surto hipnótico. Se eu não estou vivendo a minha vida, a plenitude que é para ser vivida, eu estou sob sugestão hipnótica. Hipnose, estado alterado de consciência. E aí, hoje, o que vocês vão fazer? Vocês vão começar aqui a movimentar essa centelha, ver o que tem me hipnotizado. Um amigo falso que quer tirar vocês do foco. E ele hipnotiza você com falsa realidade. Ele manda você olhar para um lado e mandar para o outro. Ele te sugestiona. Poxa, você está fazendo isso bobeira, palhaçada. Fica de tempo, faz isso não. Então gera uma reflexão. Então quando eu falo dessas idades aqui, gente, calma. Nem sempre essas idades elas vão ser fechadas. Eu já tive lá, aqui, lembra do Lucas? Tinha 8 anos, né? 9. A idade de quanto? Cabeça de quê? De 20 e poucos anos. Um moleque de 9 anos. O quê? Tralha. Pensa numa tralha. Um moleque tralha. Pensa assim. Um moleque de 9 anos de ver uma mulher na rua, de querer fazer graça. E ele tinha o pior que é o poder da manipulação, né? 9 anos, tu podia tratar ele, nós levamos ele para um projeto radical, quando trabalhava. Todo mundo ficou assustado, eu levei para lá o projeto lá, mas ele tem 10 anos, não pode sacudir ele. Não fico pena não que isso aí ia ter 9 não. Está no corpo do garoto de 9 anos. Ele tá... A família tem uma criança, ela tem 3 anos de idade. Mas ele tem um comportamento diferenciado das outras crianças. Se você tiver de toalha, ele fala para você, tira a toalha. Aí, posso encostar no seu peito? Ele tem 3 anos de idade, fissurando nela. E ele reage dessa forma. Ele quer encostar, ele fala para mim, eu posso abrir seu umbigo. Ele pede para olhar a parte do corpo e ele reage, ele só tem 3 anos. Ele age assim. Hipersexualizado. Eu preciso entender ele. O ambiente que ele vive, um ponto. O ambiente que ele vive. Segundo ponto, como que foi a gravidez da mãe? Então, eu vou amarrando com várias pontas, entendeu? Dentro da análise já buscando isso aí. Então, acontece muito isso. 10 anos, uma tralha. Você podia, meu irmão, falar com ele, irmão, igual o vagabundo falando, meu. Ele tem que ver 10 anos. Quando ele percebeu que o negócio apertava pro lado dele, nós fizemos um trabalho com ele, melhorou muito, ele bota a vozinha, não, eu falei, cara, para com essa história, comigo não funciona, a tua voz de criança não funciona. Você funciona pra tua mãe, pro teu pai lá que tu engana lá, mas tu não é criança não. Eu falei, meu irmão, vou dar um papo aí, né? Vou falar, pastor. Vou dar um papo, senta aí, fala a verdade. E falava, não, porque manipular mesmo, que vira pilada, que ia tomar banho e tal, que não é nada ele. Pode, com certeza, intrauterina. Uma mãe grávida de uma criança ali que sofre abuso, que sofre agressões, que é violentada, que é agredida, ela vai passar isso para a criança, com certeza. E essa criança ela vai sentir tudo. Ela vai absorvendo tudinho. Isso chama de influências intrauterinas. Ela não nasceu, mas já está lascada. Aquele útero ali já está doente. E ela também já... no caso visual, porque a gente tem que na pornografia. Pior vício que tem hoje. Concorre isso também? Pior vício, um dos piores vícios que tem hoje. Pior do que sendo comparado a cocaína, álcool, tudo. Porque a pornografia ela condiciona o cérebro a uma satisfação muito grande, igual quando o cara usa droga. E aí o que acontece? Ele ou ela acostuma tanto com isso que ele anda muito no metaverso. Por isso que tem muito homens, né? Isso já classifica muito homens hoje, até alguns, que não conseguem ter o libido com a esposa por causa da pornografia. Não tem. Literalmente não tem. Se ele botar pornografia, ele fica bem. Fica ereto, botou o filme, agora fechou o filme, ele não consegue ter. Por quê? Ele literalmente, o cérebro afetou muito as imagens.
E a pornografia, eu falo com vocês, ela escala, né? Porque, exemplo, a pornografia ali dentro do algoritmo dos sites de pornografia, eles vão escalando. Eles, exemplo, o cara vai lá e escolhe lá um tipo de pornografia X. E aí, o que acontece? As cenas vão escalando. Ele jogou a pornografia aqui, daqui a pouco ele joga com 2 homens, daqui a pouco ele joga com 2 mulheres, daqui a pouco ele joga com, sei lá, com trans, daqui a pouco ele joga só gay, daqui a pouco ele joga com criança. Ele vai escalando. E isso vai acionando os gatilhos mentais até onde? Aquilo que está na fantasia começa a fazer o quê, gente? Ó, flutua. E aí começa o inferno na terra. Aí ele está em casa ali com a esposa ali e começa o quê? A sentar com a esposa ali e começar a aplicar 2 coisas diferentes. Pô, só vem cá, isso aqui, vem cá. Se acontecer isso aqui, se eu trouxer um cara aqui pra cá, o que tu acha? Aí ela fala, se eu trouxer um cara pra cá, se eu trouxer um cachorro, se eu trouxer um negócio, se eu trouxer isso, se eu for fazer na rua, se eu for filmar aqui e botar no site aqui de venda, a pornografia, ela escala. Então, eu falo que os maiores perigos que tem hoje é a pornografia. Principalmente para a molecada aqui, né? A galera X vídeo com